Mas assim a gente começou na garagem, aí a gente foi para o pátio de um colégio, aí pegava um colégio universitário, aí depois a gente arrumou um salãozinho no centro da cidade, aí o salãozinho ficou apertadinho, aí tinha na minha cidade uma boate chamada Principado. Eu falei, olha que coisa, Principado, na entrada da cidade, chamava boate, ficava lá, era neon ainda na época, né? Usava neon ainda, ficava escrito Príncipe. Eu falei, por que não? Por que não abrir uma igreja ali? E a gente foi lá, tirou o Principado, a igreja funcionou naquele prédio até que a gente construísse esse que você viu. E aí então, estamos lá e agora partindo para uma nova estação. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, o verso também de número 16. E nós vamos ler até o verso de número 18. Na medida em que eu for lendo, eu creio no Espírito Santo vai movendo em nossas vidas. Aleluias. Atos 16. O texto nos diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Amém? Vire para quem está ao seu lado assim, e diga: tinha um diabo no caminho. E às vezes no caminho do ministério tem um diabo. Sim ou não? Tinha um diabo no caminho. Tem vezes que tem vários. Paulo estava indo ao lugar da oração, caminhando com a sua equipe. E entre eles, o lugar da oração, tinha um diabo no caminho. É curioso que o diabo não estava no caminho entre ele e qualquer outra coisa. O diabo estava no caminho entre ele e a oração. Quando eu começo a olhar para isso, eu penso que o nosso adversário é estratégico. Eu sei que a gente tem, numa reunião de pastores, uma série de visões teológicas e uma série de interpretações, de uma série de conceitos doutrinários. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar é que existe um adversário. E que eu e você temos um inimigo. Que muitas vezes a gente não gosta de falar. E talvez a aparência moderna da igreja vai tirando um pouco essa consciência de que temos um adversário ativo, hostil, presente, intencional e estratégico. Mas verdade é que desde os dias de Jesus, passando pelos apóstolos e em toda a história da igreja, a igreja sempre teve e continua tendo um adversário que se levanta. Eu sei que aqui, se a gente abrir para falar sobre batalha espiritual, sobre expulsar demônios, sobre libertação, talvez, se tivermos 100 pastores, teremos 100 visões diferentes. Mas uma coisa é certa, temos um adversário. Então eu vou me ater aos extremos e a gente tenta encontrar o centro. Tem gente que, quando a gente fala sobre o inimigo, ele superestima. Superestimar é arredondar para cima, é jogar para mais. Então tem gente que no seu tratamento com o adversário superestima, vê diabo em tudo, sente diabo em tudo, tem o diabo em tudo. Não é saudável. Para estes, o diabo faz barulho, o diabo grita, impressiona, e muitas vezes são acovardados e calados. Ou vivem uma vida tão limitada e amarrada, porque ele nem Coca-Cola ele consegue beber. Ou se ele vai comprar uma calça ou um tênis, ele tem que olhar a marca com lupa. Por quê? Porque ele superestima. Ele joga para cima. Não é saudável. Mas toda vez que a gente tem o pêndulo avançando muito para um lado, e foi o que aconteceu
final dos anos 90, início dos anos 2000, o pêndulo vai para um lado. Aí a gente vê demônio no desenho, a gente vê demônio na Coca-Cola, a gente vê demônio em tudo. E se o pêndulo vai demais para um lado, o ato seguinte qual é? Ele estender e ir para o outro lado. E se lá a gente tem quem superestima, aqui a gente tem quem subestima. Subestimar é jogar para menos, é arredondar para baixo. Ou seja, no extremo que não é saudável, tem gente vendo o diabo em tudo. E no extremo também não saudável, tem gente não vendo o diabo em nada. Então, se de um lado a gente tem gente que fala que tudo é diabo, do outro lado a gente tem gente dizendo que nada é diabo. Uns mais, outros menos, a gente está dentro dessa regra. Quem está comigo? Amém. E o problema de quem diz que nada é diabo, é que o diabo usa de uma outra estratégia. Qual é a estratégia? Primeiro, ele é anônimo. O primeiro passo da sua estratégia é não aparecer. É ninguém saber seu nome. Segundo, ele é sutil, trabalha de leve. E terceiro, ele é paciente, sem pressa. Se de um lado tem gente perdendo medo, de outro lado tem gente perdendo por não perceber. Se lá ele grita e faz barulho, aqui ele apenas segue, sutil, suave e paciente. Exemplificar isso algum tempo atrás, já faz uns bons anos, Luiz, esse moço casado que vocês viram há pouco, tinha ali por volta dos seus 11 anos. Luiz sempre teve o físico do Capitão América, antes da injeção. Quem pegou referência foi muito fraquinho, magrinho. Eu peguei Luiz num dos cultos da igreja, isso já tem quase 15 anos. Eu levei uma linha de costura no meu bolso. Então, chamei Luiz, falei, Luiz, junta as mãos. Dei um laço da linha, dei um nó e falei para ele, Luiz, agora você está livre. E ele fez assim, e a linha estourou. Aí eu chamei um irmão da igreja, Monstrão, sabe Monstrão? Gidão, o nome dele, eu chamei de Gidão. Pelo nome você já imagina. Gidão é um amor de pessoa, mas o homem é forte demais. Um dia a diaconia reuniu comigo e disse assim, pastor, precisamos resolver a questão do Gidão. Eu falei, qual é? Ele falou assim, o Gidão está machucando a mão das pessoas quando está cumprimentando. E eu falei, vocês vieram falar comigo? Ele falou assim, eu não ia falar com ele, não. Eu falei, vocês querem que eu vou falar? Ele falou, sim, senhor. Eu falei, então vocês vão comigo. Isso não é justo com ele, ele é muito gente boa. Mas eu chamei Gidão. Falei, Gidão, junte suas mãos. Peguei a mesma linha. A mesma linha. Sutil, discreto e paciente. Uma volta, depois da outra. Sem pressa, sem barulho, sem força. Um pequeno nome. Gidão, você está livre. Por quê? Porque se uns estão presos no medo, outros estão presos na indiferença. O que a gente precisa lembrar que entre nós o lugar da oração de um diálogo no caminho. E se esse diabo tem se apresentado nesse lugar, é porque muitas vezes, nesse caminho, Deus tem algo para a nossa vida. Não é só o lugar da oração, mas esse lugar para onde eles estavam transitando cotidianamente, aquele diabo se apresentava no seu caminho, também era o lugar da visão. Então, entre eles e o lugar da visão, tinha o diabo no caminho. Tinha o diabo. É o lugar que Deus tinha mostrado. É o lugar que tinha vindo sonhos.
E o que aconteceu? Tem alguém atravessando o caminho, tanto da oração quanto da visão. E nós, quando olhamos para as nossas batalhas, a gente vai perceber que a gente trava batalhas justamente nessas áreas. A gente trava batalha para manter a nossa vida devocional e para sustentar a visão que Deus tem nos dado ao longo do tempo. E a minha oração, na manhã de hoje, é que o Espírito Santo nos encha de tamanha autoridade e que, unidos aqui com o poder do Espírito, porque a Bíblia diz que sozinho pode até prevalecer contra nós, mas se a igreja estiver reunida, as portas do inferno não prevalecem. Alguém pode dizer amém comigo? Escute. Era o lugar da visão. Paulo tinha um chamado para aquele lugar, Paulo tinha um alvo para aquele lugar, Paulo tinha um sonho para aquele lugar, e eu estou aqui com a autoridade de Deus, não porque seja maior do que ninguém, mas porque estou ocupando o lugar que o Espírito me colocou hoje, para dizer a vocês que em nome do Senhor hoje, aquele inimigo que tem se colocado entre você e sua vida devocional, e entre você e a visão que Deus te deu, o Espírito do Senhor hoje vai nos dar autoridade para pisar, repreender, dar ordem, e em nome de Jesus abrir o caminho. Quantos podem dizer amém? Aquele não era só o lugar da oração, não era só o lugar da visão, mas seria também o lugar da conexão. Quando Paulo ia encontrar gente que ia ser chave para o que Deus ia fazer naquela região. Então, quando eu começo a pensar, onde que esse inimigo estratégico se coloca? Entre Paulo e a oração. Entre Paulo e a visão. Entre Paulo e a conexão. São três áreas extremamente importantes no ministério. A oração fala da nossa vida devocional, de como nós temos tratado e cuidado disso. É fazer do principal o principal. É fazer daquilo que se ocupar o primeiro lugar na nossa vida. É a vida devocional ocupando o lugar que lhe pertence. Sabe, às vezes a gente está querendo afinar a orquestra depois que começou o show. E está na hora da gente começar a afinar os instrumentos antes de qualquer outra coisa. De separar o primeiro pedaço, de entregar para ele a primeira fatia do dia, de colocar tudo em dia primeiro, de aprender a lubrificar as engrenagens antes que a máquina comece a rodar, de abastecer, e calibrar e ajustar tudo antes da gente sair para a rua. E a minha oração hoje é que se algo tem colocado entre nós e a nossa vida devocional, que o Senhor rompa com isso. Amém. Não é só uma questão de disciplina, também é uma questão de disciplina. Não é só uma questão de escolha de hábito e costume, também é uma questão de escolha, hábito e costume. Mas você precisa entender que existe uma questão espiritual envolvida nisso, e que nós temos uma luta travada para manter nossa vida devocional em ordem na presença do Senhor. Não é só uma questão, meu irmão, da gente estar decidido, focado. É também uma questão da gente combater todos os assédios e tropeços que o adversário coloca em nosso caminho. Que hoje Deus desperte nós todos. Que a gente possa estar aqui diante do Senhor para dizer: nada vai ficar entre eu e o caminho da oração. Quando a gente tem uma visão, é comum que muitas vezes a gente começa a se perder. A gente começa com a visão boa, mas depois as sugestões surgem, as dificuldades vêm, logo a visão da gente vai se tendendo a buscar um outro caminho, talvez mais fácil, menos complicado, e Deus está te chamando: seja fiel à visão celestial que Deus te deu. Às vezes é com pessoas, a gente não consegue conectar aqueles que têm chaves para o nosso futuro. Guarde isso. Deus às vezes usa coisas, mas de regra usa pessoas. Eu vou repetir: às vezes Deus usa coisas, uma sarça, uma mula, um raio, um trovão, um fogo,
Mas de regra, Deus usa pessoas, pois pode ser que o destino do teu ministério esteja escondido em alguém que você ainda não conhece. Mas você muitas vezes está fechado, recluso, dentro da sua bolha, e Deus está te dizendo: rompe isso, quero te apresentar gente que tem chave para o teu futuro. O que aconteceu é que naqueles dias, esse diabo se punha no caminho dele. E aí, Lucas, quando está descrevendo, ele diz o seguinte: finalmente. Quando eu parei para olhar esse termo que Lucas usou, por que Lucas escolheu esse termo finalmente? Me dá a impressão que todo mundo já tinha percebido e Paulo não fazia nada. Por isso que ele vai colocar aqui, ó. Finalmente. Parece que Lucas e os outros tinham notado: mas aqui Paulo não está vendo. Esse bicho atravessa o nosso caminho todo dia. Ele não vai fazer nada. E aí, quando Paulo finalmente faz alguma coisa, me parece que Lucas faz um desabafo aqui. Finalmente Paulo tomou uma atitude. Você sabe que tem gente na igreja esperando você tomar uma atitude. E você sabe que tem coisas que você já fez e coisas que você vai fazer, que as pessoas disseram e vão dizer: finalmente o pastor agiu, né? Eu quero pensar um pouco sobre isso, porque me parece que Paulo estava tolerando, esperando. Será que ignorando? Eu sou pastor há algum tempo, com a maioria dos senhores e senhoras. E o nosso tempo não é o tempo do mundo. Nosso tempo não é o tempo do administrativo. Nosso tempo não é o tempo dos gestores. Nosso tempo não é o tempo das planilhas. A gente é um calhaço. Posso te dizer uma coisa? Muitas vezes a gente está sofrendo a pressão das opiniões, das cobranças e dos calendários. E o Espírito Santo, nessa manhã, está dizendo para nós: alguns inimigos parecem estar perdurando o tempo demais, mas hoje Deus te trouxe a um lugar de oração. Há uma casa onde eu sinto graça de Deus. E eu percebo que alguns vão dizer que hoje, finalmente rompeu, finalmente aconteceu. Porque às vezes a gente persevera 10, 15, 20 anos. A gente esperava um crescimento que não veio, a gente esperava um milagre que não aconteceu, a gente aguardava uma conquista que não surgiu, e às vezes as pessoas estão olhando até quando ele vai tolerar, até quando ele vai deixar, até quando vamos esperar, e o Espírito Santo está dizendo: ei, guarda que eu tenho um tempo. Eu quero defender Paulo aqui de alguma maneira e dizer: ele estava guardando um tempo, mas por outro lado eu posso pensar que também talvez Paulo não estivesse tão ligado. Eu não tenho aqui elementos para dizer se foi uma coisa ou se foi outra. Mas eu queria tirar duas lições então. Que a primeira, a gente tem a percepção do tempo. E uma vez que a gente tem a percepção do tempo, a segunda, que a gente nem antecipe, nem adie, mas saiba agir no tempo correto de Deus. Eu oro para que você tenha esse discernimento. Discernir a ação e discernir o tempo. Levante a mão e diga comigo: ação e tempo. É uma sabedoria pastoral saber agir e quando agir. É uma sabedoria ministerial saber o que fazer, mas também saber como fazer. Porque a coisa certa no tempo errado não trará o fruto desejado. Mas fazer a coisa certa no tempo certo vai trazer um resultado extraordinário. Palavra que eu tenho aqui para ti hoje, guarda isso: Deus vai agir no tempo e do jeito que é o jeito dele. Quem pode dar glória a Deus? Mas cavando um pouco mais nesse texto, tem um discurso da moça que não pode ser ignorado. Que não é um discurso ruim.
que não falava nada ofensivo, contrário, depreciativo. Então, o que operava nela? Embora o discurso fosse bom, o espírito que agia não era. O que me acende uma outra luz. Se tem inimigo que se coloca no caminho, se tem inimigo que se coloca no tempo, também tem inimigo que se coloca em discursos. O que agia nela era um espírito de engano, que embora o discurso tivesse alinhado, o espírito que se movia por trás não estava. Eu creio que nos nossos dias, um dos dons esquecidos, porque a gente busca muito alguns dons mais exuberantes, mais chamativos, mas eu já ouvi entre os pastores, a hora que eu comecei a falar, que é o dom de discernimento de espírito. Porque dom de discernimento de espírito não produz testemunhos que dê para publicar no Instagram. Mas dom de discernimento de espírito preserva a pureza, a visão, o ambiente e a saúde da igreja local. Eu oro a Deus para que a gente tenha nesses dias dom de discernimento de espírito. No tempo e no caminho, Paulo disse: eu te vou. Mas o que ela disse, é o que ela disse, é o que está por trás. Jesus nos alertou sobre a questão do espírito de engano. E nós precisamos estar alertas, sensíveis, trazer isso à pauta, colocar isso em oração, ensinar a igreja, compartilhar, porque às vezes a gente está influenciado por performance. Em dias onde nossas reuniões são performáticas, eu amo os cultos bem produzidos, eu amo a igreja com boa estética, com boa performance, com boa produção. Mas eu quero te dizer, a performance pode esconder deficiência de caráter e de vida espiritual. Portanto, a igreja hoje não pode ser apenas pragmática, orientada pelo resultado. A igreja precisa voltar a ser dogmática, voltar a olhar a doutrina e a raiz de todas as coisas. Não é porque junta muita gente, não é porque cria uma atmosfera emocional, mas é o que produz e o fruto que deixa, porque não é só um momento, é o que permanece na igreja. Quantos podem dar glória a Deus? Eu oro para que nos próximos dias as escadas dos nossos cultos tenham filtro do discernimento espiritual, e que quando tivermos uma ministração tenha ela a melhor performance no tocar, no cantar, no ministrar, mas seja revestida de um espírito que seja santo, humilde, quebrantado, honesto, reto diante do Pai. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Paulo percebeu que havia engano por trás. A Bíblia mesmo vai nos ensinar, e Jesus deixou: pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até mesmo os escolhidos. Mateus 24, 29. Paulo mesmo diz em 2 Coríntios 11, 13: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjos. Ou seja, meus amados, nós vivemos em uma realidade espiritual que não pode ser ignorada. E qual conselho que eu divido com os irmãos? E que cobro a mim mesmo? Por favor, não vim aqui ditar regra para ninguém. E nem falei nenhuma novidade, tudo que eu disse, você já sabe.
é que a gente precisa entrar em alguns exercícios. Porque senão a gente se torna burocrata da fé. Administrador e promotor. Promova a reunião e administra os resultados. E o Espírito Santo tem algo mais para nós. Um exercício importante para que a gente possa viver essa autoridade espiritual é desinflamar a nossa carne. Pois o nosso tempo está demais propício para a inflamação da carne. É lembrarmos dos nossos dias de jejum. Voltarmos aos nossos tempos de consagração. Mergulharmos na leitura da palavra. Não como fonte de mensagem ou pesquisa, mas como pão vivo que alimenta a alma, como água que sacia a sede. É voltar a desinflamar nossa carne, por quê? Porque os nossos ambientes estão altamente inflamados. São os celulares nas nossas mãos. São os streamings na TV, que acabaram de alguma maneira tornando a gente inflamado na carne. Tudo é sensualizado. Tudo é relativizado. O Espírito Santo é nos chamado a uma nova disciplina espiritual. Quantos podem dizer amém? Amém. Mas acho que o exercício não pode parar só no desinflamar da carne, mas precisa passar pela disciplina da mente. Qual o tamanho da leitura no meio pastoral? Ou do estudo, ou da pesquisa? A gente precisa passar por um processo de disciplina da mente, de adquirir conhecimento, de voltar a investir em literatura. Eu sei que hoje tudo está online, mas eu admiro quando eu chego no gabinete de um pastor e eu ainda vejo aqui uma simples, pequena e humilde biblioteca. Nós precisamos ser homens e mulheres de livros, pessoas de leitura, que se informam e têm conhecimento, que renovam suas mentes, que se atualizam para falar coisas que fazem sentido hoje, porque muitos de nós, por não exercitar a mente, estamos subindo em nossos púlpitos e dando resposta que ninguém mais está perguntando. Falando de coisas que não fazem sentido algum. O que a gente precisa hoje, para discernir o tempo e vencer o adversário dos nossos dias, é trocar um pouco das nossas velhas informações e renovar o nosso conhecimento e a nossa mente, porque só uma mente renovada descobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez não seja apenas desinflamar a carne, disciplinar a mente, mas também tratar nossas emoções. A vida pastoral nos exige todo dia emoções. Não pode ser normal um ser humano que está aqui agora chorando no velório e entre o velório e a próxima visita está rindo no aniversário que foi fazer oração pela família. Não dá para ser um ser humano normal. Vamos. Aí ele sai, ele vai pro velório, daqui a pouco ele está na festa de aniversário, ele sai do aniversário para atender um casal em crise. E ele vai passando de emoção em emoção. E a pergunta que eu lhes faço é: a gente tem andado com alguns sentimentos que começam a dominar a nossa vida. E quando a gente percebe, é pastor assim, adoecendo, e a gente não entende. Porque se a gente quer vencer o inimigo do caminho nesses dias, desinflama a carne. Renova a mente. Trata a alma. Vou repetir isso aqui. Desinflama a carne, renova a mente, trata a alma. Eu sei que o que eu estou passando aqui está indo de forma muito genérica e acelerada.
Mas eu estou falando com mestres, eu sei que depois você pode desenvolver cada tópico, aí sai um livro da sua mente. Mas a verdade é que a gente precisa estar consciente e preparado para a nossa batalha. Quantos pode dizer amém? Amém. Porque o que eu estou dizendo hoje é uma questão de ocupar nossa posição de autoridade, de recuperar nossa condição de autoridade, para repreender esse diabo do caminho. Foi uma palavra só que Paulo deu. Irmãos, a gente tem gente hoje querendo discipular a igreja de Cristo que nunca expulsou um demônio, que não compreende a realidade espiritual. E mais uma vez, eu sei que alguns de nós vai se encaixar dentro dessa regra em alguma medida, uns mais para lá, outros mais para cá. Mas a oração que eu faço essa manhã é que lembremos as promessas do Senhor, de que no nome dele a gente expulsa demônios. Amém. Que a gente vai pisar o serpente e o escorpião, e que nada do inimigo nos fará mal ou dano algum, e que nós, na autoridade do Senhor, podemos e vamos expulsar o mal, que somos a voz profética que pode levantar e dar ordem aos céus dessa cidade e dizer que santos é do Senhor, que a Baixada Santista é do Senhor. E isso não ser apenas um chavão, isso não ser apenas uma frase mercantilista ou de merchandising, mas usar profeticamente aqueles que levantam a voz e sobre cada igreja a bandeira do Senhor hasteada para dizer: Jeová inicia a nossa bandeira e o Senhor reina nesta geografia. Eu creio que na manhã de hoje Deus nos reuniu aqui para nos lembrar que temos autoridade para tirar o diabo do caminho. E que se alguns dos senhores ou senhoras têm sofrido algum tipo de resistência, ataque, ou de alguma maneira têm se embaraçado em alguma batalha, o Espírito Santo ainda é o mesmo, o nome de Jesus ainda é o mesmo, e a igreja ainda tem a mesma autoridade. A gente mudou de estética, mas não mudou de genética. A gente mudou de aparência, mas não mudou de essência. Sim, a nossa parede é preta, a gente tem luz colorida, mas o nome de Jesus ainda expulsa demônio, a unção com óleo ainda cura enfermo, e a palavra de Deus ainda é autoridade no meio da igreja. E quando o evangelho é pregado, as portas do inferno não prevalecem, e a gente não se ilude nem se engana. Glória a Deus aqui comigo. A gente possa nesse tempo descobrir a nossa chamada e voltar de novo a entender que o que a gente recebeu foi autoridade espiritual. Sim, tem muita gente copiando a forma. Tem muita gente de aparência, mas sem essência. Vocês conhecem o texto, Atos capítulo de número 19? Paulo está ministrando na cidade de Éfeso. E no verso de número 11, a Bíblia vai dizer em Atos 19, 11, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Que o Espírito Santo unge as mãos dos pastores dessa cidade. Que o Espírito Santo devolva à igreja o ambiente das maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam. Mas olha só, verso 13. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, sem lugar, sem destino, sem paradeiro, de lá para cá, de cá para lá, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Tem aparência. Verso número 14. 14. Vamos lá. Diz o texto. Vou seguir aqui. Vamos lá.
E os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, judeu principal, sacerdote. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus? Bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Não é só uma questão de ter, nem de fazer. É uma questão de ser. O que o próprio diabo reconhece é que, embora eles tenham a performance, a fórmula, eles tenham a receita, o diabo não sabe quem eles são. Porque no mundo espiritual, o segredo é a identidade. Não é o que você faz, nem o que você tem, é quem você é. O problema é que a nossa cultura moderna enganou os nossos olhos e os nossos corações. E a gente está influenciado por uma maneira de pensar. O que eu faço e o que eu tenho vão definir o que eu sou. Isso é uma maneira diabólica de pensar. Porque o mundo pensa assim: eu faço, e se eu faço, eu tenho, e se eu tenho, eu sou. Então a gente quer comprar a fórmula do fazer, para de alguma maneira ter, e quando a gente tiver, quem sabe a gente é. Então a gente vai atrás de uma nova fórmula de crescimento, para dizer para mim o que eu faço. Porque aí, se eu fizer certinho, eu vou ter uma igreja de 5.000 pessoas, de 10.000 pessoas. E o dia que eu tiver uma igreja de 5.000, de 10.000, eu sou. E aí eu descubro uma fórmula de alguém que está arrecadando milhões, ou que descobriu a chave, o segredo da prosperidade do ministério. E então eu vou descobrir o que fazer, porque fazendo eu vou ter, e tendo eu serei. E aí eu penso o que está dando dinheiro na minha empresa, no meu ramo de atividade, e aí eu vou procurar ver o que eu posso fazer, para de alguma maneira ter, e tendo, então talvez eu seja. Agora, se a mentalidade do mundo, influenciada pelo diabo, é o fazer, ter e ser, a mentalidade do reino é inversa, porque no reino, primeiro eu descubro quem eu sou. Se eu sei quem eu sou, eu sei o que tenho. E se eu sei o que tenho, eu sei para o que ele me chamou para fazer. Porque se o diabo começa pelo fazer e ter, o reino de Deus começa pelo ser. Deus não se apresentou a Moisés e disse: Moisés, eu tenho, Moisés, eu posso, Moisés, eu faço, Moisés, eu sou. Porque no fim é quem a gente é que vale. Sim, as pessoas vão te medir pelo tamanho da igreja, pelo quanto arrecada. Aliás, a conversa é bem essa. E aí? Tem quantos filhos? É verdade. Arrecada quanto? Tem quantas cadeiras? O prédio é próprio? Batizou quantos ano passado? E a gente vai preso num ter e fazer, num ter e fazer, e acaba nunca sendo. Mas o que o próprio diabo reconheceu não é o que eles tinham nem o que eles faziam, mas quem eles não eram. Mas reafirmou de novo: conheço Jesus e sei quem Paulo é. Porque a identidade de Paulo está ligada a Jesus. O que a gente precisa entender nesses dias é que Deus tem nos chamado a rever a nossa identidade. Quantos podem dizer amém? Amém. Levante a mão direita e diga: é uma questão de identidade. De identidade. Amém. Deus. Glória a Deus. É na identidade que a gente é reconhecido. Então não é o tamanho da sua igreja. Não é o tamanho do prédio que você constrói. Eu falo isso com propriedade e liberdade, se me permite.
por já ter alcançado e construído coisas. Mas o segredo não é o que faço, nem o que tenho, mas é guardar ainda quem eu sou. Aleluia. Meus 2 filhos estudaram fora, os mais velhos, o Luiz e a Ana. A Ana continua estudando. E quando eu os abracei no aeroporto, antes deles partirem para fora, os jovens recém-saídos do ensino médio, eu não abracei eles com uma lista de pode ou não pode, faça ou não faça. Eu apenas olhei para o Luiz e disse assim: filho, não se esqueça de quem você é. Abracei a Ana antes dela partir e disse: filha, não se esqueça de quem você é. Porque o fazer, o ter, não vai guardá-los. Mas a sua identidade guardada em Cristo é a tua segurança. O que o Espírito Santo está te lembrando hoje é que Ele não veio buscar o teu resultado. Ele veio perceber a tua identidade. Às vezes nós estamos como Jó na prova. E o Espírito Santo nos faz lembrar. O diabo disse: Jó é porque tem. Tira de Jó o que ele tem, que ele deixa de ser quem é. Deus disse: não, Satanás, você não entendeu. Jó tem o que é. E mesmo que não tenha, continuará assim. É por isso que no início do texto de Jó, o diabo diz: ele só é o que tem. Deus aposta nele e diz: não, ele tem o que é. E no capítulo 42, Deus vai falar aos amigos de Jó, aos homens que são fortes, saudáveis e prósperos. Ele disse para um homem rico, saudável e bem: vai pedir oração para o meu servo Jó. Está quebrado? Mas é meu. Está doente? Glória a Deus. Está falido? A família está um caos? Mas ele é. Aleluia, Jesus. Quem é esse Jó? Que era, Glória a Deus. mesmo quando já não tinha, nem podia. Quem sabe hoje Deus te trouxe aqui, para te lembrar que às vezes tem um diabo no caminho. É na nossa identidade. Lembrando que a gente é nova criatura. As coisas velhas já passaram. A gente é um filho amado de Deus. A gente é embaixador por Cristo. A gente é imagem e semelhança. E se hoje algum diabo se colocou entre você e o caminho que Deus te deu, eu vim com essa simples mensagem: te lembrar, você está revestido de autoridade e que você tem poder para abrir esse caminho e continuar a tua Em jornada. nome de Jesus. Talvez se a gente pudesse encerrar aqui, eu compartilharia com você talvez algumas práticas que podem lhe ajudar a lidar com isso. E o primeiro conselho que eu lhe dou é: ande em uma altitude onde o inimigo não te alcance. Suba para as coisas de cima. Trafegue em um andar superior. Comece a caminhar em lugares mais altos na sua vida, em lugares onde ele não vai te atingir nem alcançar. Beleza, amigo? Conselho que eu dou: aprenda a abrir a boca e usar minha autoridade. Você sabe, às vezes você esquece. Seja firme no confronto. Percebeu, foi para correr. Notou, ore e repreenda. Você vai ver que a gente vai começar a limpar ruas inteiras, tomar bairros, mudar atmosferas de cidade.
entrar dentro de próprios públicos e ver aquilo mudar. Por quê? Porque o espírito de autoridade caminha com você no poder que é do nome de Jesus. Casas vão ser libertas, escolas vão ser transformadas, porque nós sabemos a autoridade que temos em Cristo Jesus. Guarde, eu vou te falar. Não ofereça ao adversário nenhum combustível ou acesso. Às vezes tudo que ele quer é que você dê um pouco mais para ele, ou abra uma pequena fresta, e o Espírito Santo está te dizendo: te guarda no Senhor, te santifica no Senhor, te coloca na presença do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém, amém. Cuide para que nenhum sentimento comece a ganhar eco demais dentro de você. Às vezes a gente permite que algumas coisas façam ninho em nós. Queda comigo. Sabe, não dá para evitar que um passarinho pouse na tua cabeça, mas dá para evitar que ele faça um ninho. Ao menor sinal, expulse, mande embora, rejeite, repreenda. Agora, alguns parecem anestesiados. O passarinho pousa na cabeça dele, um passarinho. E o passarinho vai fazendo ninho. E ele vai deixando. Precisamos de liberdade. Guarde o coração de vocês. Cuidado. Todo excesso esconde uma falta. Tem gente com excesso demais, só esconde falta. Dizia meu avô: torneira que aperta demais, está com vazamento. Às vezes o inimigo se aproveita para a gente prolongar algumas coisas demais e não resolver logo o que tem que resolver. Quem sabe hoje é um dia de quebrar algumas tendências e botar em ordem, porque algumas coisas já ficaram tempo demais, e às vezes as coisas que ficam tempo demais vira briga. Quem está comigo? Mas eu termino com esse último conselho. Se puder me ajudar. Nessa visão desse confronto e de tudo isso, uma coisa a gente não pode esquecer, e eu tenho usado disso continuamente para guardar meu coração. Nunca no seu ministério perca a perspectiva da graça. Eu não estou aqui porque mereço, nem vocês estão onde estão porque mereço. Tudo foi graça e favor de Deus. Foi graça de Deus alguém me convidar para mim. Foi graça de Deus você poder ter uma manhã livre. Amém. Obrigada, meu Deus. Obrigado. É graça de Deus poder ter um ponto para pregar, um rebanho para cuidar. É graça de Deus aqueles que de alguma maneira podem viver do seu salário, da sua prebenda pastoral. É graça de Deus. É graça de Deus poder pagar um aluguel. É graça de Deus poder ter um grande próprio. É graça de Deus. É graça de Deus. É graça de Deus ter voz para pregar. E a melhor maneira da gente lidar com isso é lembrar e pensar em tudo como um presente divino. Porque toda vez que a gente acha que merece alguma coisa, a gente abre uma porta para o orgulho e para o engano. E até mesmo quando a gente fica legalista demais, a gente também dá vazão para algum tipo de acusação que nos limite e oprime. Se você quer fechar a porta para o inimigo, lembra que tudo é graça. Lembra que é graça de Deus, porque merecer a gente não merecia. Então, quando ele vier tentando entrar com algum tipo de acusação ou com algum tipo de intento contra a tua vida, lembra que tudo isso foi um presente que teu Pai te deu. As portas, as brechas vão se fechando, porque ele já não tem mais voz na nossa vida, porque eu não estou sendo recompensado por alguma coisa grande, boa que fiz.
mas estou sendo presenteado pelo grande e perfeito amor dele. E por isso eu quero dizer para vocês hoje, voltando ao início da minha mensagem, depois de tudo que a gente compartilhou, Paulo por dias passou por um caminho onde o diabo havia se mostrado. Demorou tempo, mas finalmente, o diabo saiu. Eu queria ter a liberdade de orar por você hoje. E quem sabe tem um diabo no caminho. Quem sabe tem uma resistência no caminho, tem um engano no caminho, tem um tropeço no caminho, que tem atormentado o seu trilho de todo dia, a sua jornada de todo dia, insistente e recorrente assim. Mas hoje a gente se reuniu aqui, sabe? O inimigo pode resistir, mas não pode resistir à igreja. Jesus disse: esta é a minha igreja. Glória a Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja não pode ser no singular. Igreja só dá para ser no plural. Ninguém é igreja sozinho. Só dá para ser igreja unida ao outro. É por isso que essa manhã tem autoridade de Deus neste lugar para dizer: aleluia. As portas do inferno não prevalecerão. Ah, o meu governo, como é que vai ser? Vai ser como sempre foi. Ah, vem outro, vai ser como sempre foi. A igreja avançando e o inferno tentando resistir. E a igreja avançando e avançando e o inferno tentando resistir. Mas ao final, passa o céu, passa a terra, mas a palavra não passa. As portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão em Suzano, não prevalecerão em Santos, não prevalecerão na minha comunidade, na sua comunidade, no meu caminho, no seu caminho. Não prevalecerão. Finalmente hoje. Finalmente, eu quero que hoje essa seja a nossa palavra-chave. Finalmente, finalmente. O Lucas disse: uau, eu estava esperando isso do meu pastor. Lucas olhou e falou assim: mas Paulo, penso que aconteceu um motivo de agora demais. Mas finalmente aconteceu. Será que a gente pode orar? Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Deus, eu sinto a tua graça neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Deus, eu sinto a tua presença entre nós. Deus, eu sinto a tua glória repousar sobre nós e entendo que um Kairos de Deus se abriu aqui hoje. E assim como o texto de Lucas nos deu uma marca de tempo, quando ele diz: finalmente a data chegou, finalmente o dia chegou. Senhor, eu oro para que este Kairos, este tempo que se abre entre nós neste dia, venha sobre este lugar, e venha sobre a nossa vida, e venha sobre a nossa família, e venha sobre nós. Espírito Santo de Deus, eu oro neste momento agora para a glória do teu santo nome. Te peço, se há alguma resistência no caminho dos teus filhos, que neste dia de hoje, Senhor, este inimigo seja posto para fora. Nós te ordenamos: saia, parte em retirada, em nome de Jesus. Se há alguma resistência no caminho, se há uma barreira que se levanta, eu oro, Senhor, esta manhã crendo que o Senhor vai abater montanhas, que o Senhor vai elevar vales, e que o Senhor vai aplanar e abrir o caminho do seu povo. Por isso, no nome de Jesus, agora nos batiza de autoridade, nos reveste de poder, nos renova em ânimo, ativa a nossa mente, sensibiliza o nosso coração e gera neste lugar, Senhor, palavras
multiplicação do rebanho, haverá provisão no ministério, haverá autoridade, unção sobre o mundo, haverá fogo de Deus enquanto tua palavra é queimada, pregada, Senhor, queimando no coração. Espírito Santo, nós oramos neste dia crendo que o Senhor está agindo agora na mente, na alma. Espíritos de enfermidade, nós te resistimos e ordenamos parte e retirada. Espíritos de engano, nós te resistimos e te rejeitamos na autoridade do nome de Jesus. Espíritos de medo, espíritos de insegurança, espíritos de confusão, espíritos de ansiedade, nós te ordenamos parte e retirada. Seta maligna contra os filhos, seta maligna contra o casamento, nós oramos nesse momento agora. Setas malignas contra auxiliares, obreiros, sobre filhos e discípulos espirituais, nós repreendemos neste momento na autoridade que há no nome de Jesus. Senhor Deus, nós te glorificamos e nós pedimos, leva-nos de novo a um tempo de vida, de vitória e de graça, e coisas que têm sido prolongadas há tempo, que esses dias sejam dias de solução, que esses meses que se seguem façam de 2025 um ano extraordinário, que o dia de hoje seja finalmente, como foi finalmente, no caminho de Paulo e seus discípulos. Assim oramos, já agradecidos, ó Deus, já agradecidos, porque eu vejo, Senhor, caminhos de crescimento, já agradecido, porque eu vejo, Deus, pessoas chegando para os cultos. Oh Senhor, eu vejo prédios sendo construídos, eu vejo, Senhor, locais sendo alugados, eu vejo, Senhor, equipamentos sendo trocados, eu vejo, Senhor, escolas de discipulado abrindo, eu vejo, Senhor, treinamentos, inspirações, eu vejo, Senhor, a igreja tocando o bairro, tocando a sociedade, eu vejo, Deus, o Evangelho sendo pregado, batismos de dezenas, batismos de centenas, e quem sabe alguns batismos de milhares, ó Senhor. Nós vemos ao Senhor casais restaurados, curas dos cultos, nós vemos ao Senhor vidas recuperadas, e o Senhor tomando a cidade, frutos espalhados, rio da vida corre, inunda essa cidade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Quem crê, diga amém. Esse é o melhor aplauso de Jesus.